Meus queridos. Todo dia é Páscoa. O Senhor, Ele renasce todo dia em nós, dentro de nós e através de nós. Respeitamos a cultura, né? Respeitamos quem aí é consumidor do chocolate. Até porque coelho não bota ovo, né, pastor? Coelho não bota ovo. Mas a gente vai pedindo a graça de Deus e o Senhor vai nos agraciando, né, pastor Marinês? E nós vamos sendo edificados através do fruto do Espírito. E um desses gomos desse fruto é a paciência, é a mansidão, é a temperança, é o domínio próprio, né, irmã Helena? E o Senhor vai nos dando graça aí. Eu quero conversar um pouco com a igreja a respeito de um princípio chamado mordomia. E nós vamos falar um pouquinho sobre a mordomia cristã. Somos mordomos de Deus, cuidamos das coisas do Pai. As coisas que nós detemos não são nossas, tudo que temos é dele. E nós somos o que? Apenas mordomos. A palavra mordomia neste contexto significa cuidado. E neste cuidado abrange um todo. Cuidado com o quê? Que eu prezo muito, com o horário. Mais uma vez eu cheguei 5 minutos atrasado, pastor. Mais uma vez, pastor, 5 minutos atrasado. Eu tenho que ser o primeiro a estar aqui, eu estou dando módulo. Os líderes têm que ser os primeiros a estarem aqui, os primeiros a estarem nesse módulo. E depois nós cobramos, entre aspas, das ovelhas, né? Do corpo que é de Cristo. Então esse cuidado abrange um todo. Significa cuidado, zelo, para administrar tanto propriedade externa como interna. Eu tenho que ter um cuidado com este lugar, porque não é meu. Eu tenho que ter um cuidado com as ovelhas, porque não são minhas. Eu tenho que ter um cuidado com as coisas do outrem, assim como eu tenho um cuidado se tenho com as minhas coisas. Porque nós cuidamos de algo que não é nosso. O que faz um mordomo? Um mordomo, ele toma conta de uma propriedade, de uma casa, tão bem como se fosse dele. Casa aqui é um exemplo, mas abrange um todo. Tudo aquilo que não pertence a minha primeira pessoa, eu estou cuidando disso, ok? Sabendo que ele terá que prestar conta do que foi confiado aos seus cuidados. Isso é tarefa de um mordomo. O que é um mordomo, pastor? O dicionário Prebirame fala que é um administrador de uma casa ou estabelecimento por conta do próprio dono. O que prepara e dirige uma festa de igreja, um administrador de bens, de contrárias ou irmandades. Nós estamos aqui esta noite cuidando de um todo que o Senhor nos confiou, sim ou não? Você que é líder, você que é um pastor, você que também não é, você tem que prestar contas de um todo. O Valmir é dono da placa lá, né, Valmir? O Valmir atrás. Então ele tem um horário para entrar, sim ou não? Faz sentido? Tem... Quando eu lidero um ministério ou um grupo de adoração, de louvor, seja qual for o nome que você presta, você está cuidando de algo que não é seu. Comunicação, movimento e participação.
Quando eu sou mordomo de algo, se é que eu sou, eu preciso me comunicar, eu preciso me movimentar nesse todo e eu preciso ter participação nesse todo. Falando aqui de mordomia cristã, este é o critério que vai trazer, que vai ser algo saudável para nós. A comunicação, o movimento e a participação. A mordomia cristã para nós que temos um chamado é o serviço cristão e é o trabalho cristão. A mordomia cristã para nós que temos o chamado é o serviço cristão e é o trabalho cristão na eclésia, ou na estrutura, ou na igreja. Isso está lá em João, o capítulo 15 e o verso 16. Vamos comigo lá? Evangelho de João, o capítulo 15 e o verso 16. Amém? Estão comigo aí? E se escreve assim: vós não me escolhestes. Alguma outra tradução? Não me escolhestes vós. Não vos escolhestes vós a mim. Ele fala de algo trino. Não vos. Ele fala de um trabalho, ele fala de algo inserido no todo, e ele diz assim, ó: não vos escolhestes vós, a segunda pessoa, a mim. Olha o que João fala aqui à igreja. João escreve à igreja. João é uma literatura profética, é um análogo eclético, escrito à igreja. E olha que interessante aqui, falando de mordomia cristã, de cuidado com aquilo que não é meu. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Você foi achado. Outrora você era perdido, sim ou não? Mas você foi achado para cuidar de algo eterno, para cuidar de algo que não é seu. Olha aqui, mas eu vos escolhi a vós, vírgula, e vos o quê? Designei, e vos dei um desígnio, algo que vai estar acontecendo no relacionamento, no movimento, no tripé e na participação. Esse desígnio ele está acontecendo na comunicação, no movimento e na participação do corpo de Cristo. Mas eu vos escolhi e vos designei. Para quê? Para cuidares e mais o quê? A mordomia cristã, ela não te chama ou ele não te escolheu para você ser um ilustrador do plano de educador. Não, pastor, eu estou buscando em Deus ainda não chamado. Estamos numa revelação do meu chamado ainda. Aí a gente o ide, Armando, pastor Armando, não é uma escolha. O ide e fazer crescimento é um mandado, é um mandamento. Eu não escolho o teu, mas eu tenho que ir. Sim ou não? Você pode escolher é ser um ilustrador do banco ou um consultor dele. E eu preciso fazer o banco que você fez. Não é chamado para acrescentar. Não existe mais acrescentar. Porque ele diz isso. Então você não é mordomo. Ó, para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto aqui, esse fruto aqui não é de Gálatas 5, ok? Não é o fruto
espírito aqui. Aqui é serviço e trabalho. Ok? O que João está falando aqui é a respeito de você dar fruto no seu serviço e no seu trabalho. Naquilo que você é mordomo. Se você é um líder, se você é um diácono, se você é um pastor, se você é uma ovelha, o líder está na sua escolha. Ele fala mais aqui, ó. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. O que é interessante é que muitas vezes a gente fala, né? Eu não sei nem o meu chamado. Aí fica um texto, muitos são chamados, mas todos não. Olha que interessante aqui, ó. Eu quero aqui exemplificar para você aqui no dicionário a palavra mordomia. Mordomia é um substantivo. E mordomia é cargo ou ofício de mordomo. Aquele que é mordomo, criando, vem como está e continua como está. Aquele que é mordomo, ele precisa estar qualificado para cuidar das coisas do seu pai. Quando você é contratado numa empresa, você trabalha numa empresa, que você é um prestador de serviço, você tem que qualificar. Você não vai bater lá na porta lá do Valmir lá e falar, Valmir, eu quero trabalhar aqui de, sei lá, de uma função lá. Gerente. No que você foi experimentado para contratar você? Não, é o Espírito Santo me falando. André cuida da comunicação da igreja. Não, agora Deus falou que eu que tenho que fazer isso, André. Ok. Eu não consigo colocar nenhum negocinho vermelho. Não fazer o banner. O Ale já tem mais um. Consegue dominar um pouco. Mas a Andréia, ela tem o quê? Um ofício. Ela é mordomo nessa ela tem um cargo. Ela é especialista nisso. Quanto mais as coisas de Deus. Quando você abre a porta aqui da igreja, você está sendo mordomo. Tem que chegar nessa porta de novo, pegar no meu pé. Você não entendeu ainda o que é mordomia cristã. Tem que trazer dessa porta. Eu quando vou no banheiro, amados e amadas, eu vou xixi. Eu faço xixi, tá? Agora eu posso ir você. Eu sou você. Agora eu vou saber, sabia? Você vai fazer até uma donação, mas tem gente que não consegue fazer xixi, você sabia? Por causa de pé, por causa de não sei o quê, por não sei o quê. Tem que andar com uma bolsa aqui do lado. Não consigo. Quando eu vou calçar o meu sapato, a minha mãe, eu agradeço ao Senhor, porque eu tenho um pé para colocar aquele sapato. Cuidando das coisas que eu estou cuidando. Olha o cuidado aqui disso aqui. Por Deus. Cuidando das coisas de Deus. Mordomia se relaciona a uma regalia ou privilégio obtido sem trabalho ou esforço. Mordomia. Mordomia, no substantivo feminino, ok? Então, no substantivo feminino, é uma regalia ou privilégio obtido sem trabalho ou esforço.
Você sofreu para adquirir isso? Teve algum trabalho para isso? Carregou alguma cruz para isso? Levou 40 menos uma na lei romana, chibatadas? Você obteve essa graça, sim ou não? Por isso que a gente não dá valor. Já foi de graça, pastor. Mordomia fala de tudo que produzimos e realizamos no trabalho do Senhor. E conforme eu estou estudando, o Espírito Santo vai falando no nosso espírito, e eu vou anotando algumas coisas. E eu anotei aqui, você como mordomo de Deus, cuidando das coisas de Deus, da casa de Deus, do reino de Deus, o lugar onde você está, você é um bom servo ou um mau servo? O lugar onde você está inserido, Paulo fala de duas qualidades de vaso: um vaso para honra e um para ambos no mesmo lugar, Raquel, na mesma estrutura ou na mesma igreja. Você como mordomo, cuidando das coisas do Senhor, daquilo que não é seu, e isso é um privilégio. É um privilégio você colocar essa mesa, você ser um serviçal. Você tem sido um vaso de honra ou um vaso de desonra? Se atente que os dois são vasos. Aonde você está inserido como mordomo, cuidando das coisas de Deus, você é um alisador de banco ou você é um fazedor de bancos? O lugar onde você está, você é um restaurador de casa ou um destruidor de casa? Você como fonte, cuidando das coisas do Pai, você tem, do Pai, Henrique Cristo faleceu esse dia atrás, né? Do Pai, ó Pai inefável, você tem jorrado uma água boa ou uma água amarga? Como mordomo, como serviçal. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro dos Princípios, as Gênesis ou os começos de Deus. Gênesis, o capítulo 2. Mordomia cristã, essa verdade nós vemos por toda a Bíblia, desde o Éden, onde Deus colocou Adão para que cultivasse e guardasse a terra. Adão, ele era um mordomo das coisas de Deus. E lá em Gênesis, o capítulo 2 e o verso 13, se estiver errado você me corrija, está assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e para guardar. Está assim na sua? 2,15 de Gênesis. Sim. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para cultivar e para o guardar. Deixa eu só fazer uma aferição aqui. 2,15. Eu não vou entrar nisso aqui, depois a gente... Não é no do, tá? É no Éden, mas depois a gente vê isso aqui. Para cultivá-lo e para guardá-lo, como um mordomo, porque o jardim não era dele, o jardim era de quem? De Deus. Quem criou todas as coisas foi Deus. O diabo, ele não tem poder de criar nada.
Quando a gente fala alguma coisa, o funk é do diabo, não sei o que é do diabo, essa música do diabo, só se você der alguma coisa, porque ele não tem nada. Ok? As pessoas usam dessas coisas como sofisma para colocar o homem distante de Deus. Mas o diabo não tem nada. Novela do diabo. O diabo não tem nada. Tudo é de Deus. Agora, como nós estamos cuidando disso como mordomos, como cuidadores, cuidando de algo que não é meu. Se o pastor Alexandre pegar a Mercedes dele e falar para você assim, você vai cuidar da minha Mercedes e daqui uma semana eu volto. Primeiro passo. Será que você vai falar assim, pastor, eu não posso cuidar do seu carro, não posso andar com ele porque eu não tenho carta? Ou será que eu vou, não, é Deus, vou andar uma semana no carro do pastor agora, mas eu não tenho carta. Como que eu vou cuidar de algo dele se eu não tenho capacidade para isso? Faz sentido, sim ou não? Primeiro passo da mordomia cristã é entender e aceitar que eu não tenho condições, que eu não posso, é Ele que me capacita. A força vem dele, a capacitação vem dele. E o texto diz que o Senhor pegou o homem e deu a ele uma responsabilidade como mordomo, para cuidar e para guardar do Éden. E olha o que Adão fez, porque não entendeu que ele precisava cuidar de algo que não era dele. Assim são as nossas consortes, assim são os nossos filhos, assim as finanças que o Senhor tem liberado sobre as nossas vidas. Tudo isso é para quê? Para nós exercermos mordomia, porque não é nosso. 1 Timóteo 4,14, vai lá comigo. 1 Timóteo 4,14. Vou ler algo para você aqui, você vai abrindo. Esse era um exercício de mordomia para Adão. Deus sempre nos deu coisas para que cuidássemos, zelássemos, tanto de propriedades internas como externas, como o nosso corpo, nossa mente, bens materiais, dons, filhos, pessoas, ministério e a natureza. E lá em 1 Timóteo 4,14 escreve assim, se não for você me corrija: não te faça o quê? Negligente. O que é uma pessoa negligente? O pastor Alexandre, ele incumbe a pessoa de algo na igreja, seja ela de que âmbito for, seja na diaconia, seja no louvor, seja no pastoral, seja no ensino, enfim, seja o todo. E a pessoa chega atrasada, a pessoa falta e não avisa, a pessoa fala que vem e não vem, a pessoa fala que vai e não vai, a pessoa não levanta um pouco a porta para ver se está aberta. Sempre que eu chego está aberta essa porta. Sempre que eu chego está aberta essa porta. Essa porta, quando você fechar, Daniel, e quem está incumbido, você tem que puxar um pouquinho para cima, fazer uma forcinha assim, senão ela fica aberta. Somos negligentes e queremos alcançar, Raquel, altos níveis na empresa. Queremos cuidar de coisas, Armando. No entanto, nós não cuidamos nem da nossa gaveta de cueca. Não tiramos nem a toalha molhada da cama e colocamos penduradinha lá. E queremos sentar na janela e colocar o braço para fora. Ser mordomos das coisas de Deus é uma obra muito excelente que você está desejando. Em primeiro lugar, para ser mordomo de Deus, nós temos que cuidar da nossa casa. Se nós não tivermos cuidado dos nossos, nós já tropeçamos na fé. Primeiro passo é o meu filho, a minha filha, a minha esposa, as minhas contas. Se eu não pago as minhas contas, como que eu vou cuidar das coisas do Senhor? Mordomia cristã.
Não te faças negligente, 1 Timóteo 4,14, para com o dom que há em ti. Não precisa abrir Apocalipse 3,11. Eu venho sem demora. Se você está marcando aí, Apocalipse 3,11. Venho sem demora, conserva, ou em outras traduções, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3,11. Ou para que ninguém tome o seu galardão. Você pode ter certeza, se eu te der uma Audi TT, Joãozinho, e eu te der um Fusca 69, tem 69, Valmir? Tem? Maravilhoso. Oh, certeza, Joãozinho, você vai esfregar mais a Audi TT. Mas a dádiva foi a mesma. Sim ou não? A dádiva foi não é o objeto, é quem te deu o objeto. Sabe, como mordomo de Deus, qual é a minha preocupação? Não é o que as pessoas falam a meu respeito, porque até papagaio fala, Adriana. Eu entendo como mordomia cristã é um princípio meu, ok, eu não extraí isso da Bíblia. Não é o que estão falando de mim, seu Zé, é quem está falando de mim. Eu tenho que me ponderar. Às vezes é o Zezinho lá, filho do Zé Ninguém, que não dá exemplo, que não tem compromisso com nada, e está falando. Outra coisa é o pastor falar, outra coisa é o Valmir falar, outra coisa é a Raquel falar. Pastor, não vai por aqui não, porque são pessoas gabaritadas, sim ou não? Então não é o que estão falando de mim, não é o que estão falando de mim, é quem está falando de mim. Eu presto atenção nisso. Quem está falando de mim? Será que faz sentido? Então eu vou dar atenção, porque eu sou mordomo e eu cuido das coisas do Senhor. O simples fato de trazer uma água para o pastor aqui, eu nunca consigo abrir esses copos. Agora consegui, obrigado. Ai, Deus. Mordomia cristã. A Adriana não trouxe água para mim, a Adriana trouxe água para ele. A Adriana fez um café ali, não sei se foi ela que fez. A gente vai misturando café com água com café, e a gente vai tocando. Por sinal, está na medida, nem forte nem fraco, e na medida do café. Não foi para mim, não foi para os pastores, não foi para as ovelhas, foi para Deus que foi feito. Isso é mordomia cristã, isso é excelência. Entenda algo, conta-se um pastor que chegou uma irmã lá na igreja dele, frequentava há um tempo a igreja, uma igreja muito grande no Rio de Janeiro, não vou falar o nome dele. E ela chegou até os diáconos, né? E falou que queria cantar um louvor, um hino. Aí o pastor muito quisto, né, no Rio de Janeiro, pastor bem conhecido na nação, falou assim, espera que na hora dos dízimos, das ofertas, ela vai entoar um hineto. E foi o servo até a mesma e falou, pastor, para você esperar um pouquinho, que na hora do dízimo e oferta, você vai entoar o Senhor. O que essa pessoa fez? Virou as costas e foi embora. Por quê? Porque ela falou para o súdito ou para o servo que na hora do dízimo de oferta ninguém estaria olhando para ela, dando atenção para ela. Ela queria a atenção dos outros, ela não queria a atenção de Deus. Aí o pastor falou assim para o diácono, ela já foi embora? O diácono falou, não, ela já foi. Aí ele falou, graças a Deus, senão eu tirava ela da igreja, eu colocava ela para fora. Entenda algo, quem pede, isso é mordomia cristã, pega isso para você, essa é pérola. Quem pede um favor, ou quem pede algo, principalmente aqui,
chega por baixo. Sempre que você pede algo, ou para o seu Zé, ou para o Marcos, ou para o pastor Alexandre, ou para quem seja, para a sua família, para o seu esposo, quem pede algo, Nildo, chega por baixo, nunca por cima. E quem chega por baixo é mais honrado do que quem merece honra. Porque diz o ditado aí que chega humilde, tem que chegar humilde. Mordomia cristã, entender que nós não somos nada sem Ele, e que nós precisamos um dos outros. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. E João fala, né, no livro de Apocalipse, que se referindo ao Pai, né, à volta do Senhor, que Ele vai vir sem demora, e que nós temos que conservar essa mordomia ou esse cuidado com as coisas dele, para que ninguém tome a nossa coroa. E em Salmo 119, 11 se escreve assim: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Davi falando: guardo as suas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Uma das estratégias do nosso inimigo é nos fazer negligentes com o que temos recebido de Deus para cuidarmos. Sim ou não? Você já viu que algo interessante, não sei na sua, mas na minha às vezes acontece. Você pega a Mercedes para trabalhar 5h15 da manhã, e você acorda 4h15. Por quê? Você tem um horário para chegar, sim ou não? Porque você vai ser pago, né? Mas com Deus, você não vai ser pago? Você já foi pago. Quando o Senhor ele é cravado na cruz, Ele risca a nossa cédula de dívida com o nosso adversário e diz que a triunfou sobre ele para nos dar vida. Eu não vou nem entrar na excelência da mordomia cristã. Estou falando por cima a mordomia cristã. Para cuidarmos, para que o princípio da mordomia não seja desestabelecido em nossas vidas. Quando vamos ensinar as crianças sobre o princípio de mordomia, sempre enfatizamos o cuidado para com os materiais escolares, sim ou não? Não deixa fazer orelha aí, né? Orelha no caderno, cuida do seu livro que a mãe pagou caro, hein, mano? Né? Cuida do seu tênis, não chuta a bola com esse tênis. Isso é mordomia. Com o meio ambiente, pois são coisas que Deus nos tem dado para cuidarmos, das quais prestaremos conta. Sabe por que muitas vezes nós não damos valor para as coisas que Deus nos deu para cuidar como mordomos? Porque Ele nos deu de graça. Só que tudo que é de graça teve um preço, sim ou não? Se você ganhou um notebook, você ganhou, ok? Mas alguém pagou um preço por isso, sim ou não? Faz sentido? Eu ganhei um convênio, eu ganhei uma consulta. Ok, você ganhou uma consulta, mas alguém pagou por essa consulta, sim ou não? Então não é tão de graça, né, irmão? A salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Vai nessa. Não cuida da sua salvação não, para você ver para onde você vai no final da sua vida. Não, já fui salvo, pastor. É outra conversa essa aí, né? Mordomia implica também no cuidado com o que temos aprendido. Só podemos demonstrar que cuidamos do que Deus nos tem ensinado quando praticamos. Mordomia no que temos sido ensinados. Olha que interessante essa tese. Só podemos demonstrar que cuidamos do que Deus nos tem ensinado quando praticamos. E é interessante que nós damos um peso ao estudo secular. Você que tem uma formação, você que está aí
indo para cima dos seus estudos. Você paga, não paga? Você paga lá o seu curso, mesmo que você não pague, você faz uma prova lá, o Enem, o Enad, não sei das quantas lá, você tem uma predisposição para isso, sim ou não? Por quê? Porque você vai ter um retorno, não é? Mas é para Deus mesmo. Gozado que para as coisas, entre aspas, do sistema, nós damos mais valor, nós damos mais respeito. Agora para as coisas de Deus, e isso, hein, porque é terça e quinta, hein? Terça e quinta, isso é porque é quinta e domingo, hein? É, Sandra? Na faculdade a gente se esmera, sim ou não? Eu fazia ADM na Belenzinho aqui, na Batista do Belém, aqui em São Paulo, e eu virava concreto o dia inteiro. Eu esqueci seu nome, príncipe. Seu nome? O Fábio virava concreto o dia inteiro em Bertioga, e chegava em casa, Fábio, acho que o Fábio está por aí também, parece que eu vi o Fábio aí, ainda não. Chegava em casa às 6h30, dava uma lavada na mão, tirava o cimento da mão, seu Zé, lavava o rosto, né, o cabelo, tudo, quando eu tinha cabelo, ficava cimento, aquele negócio, ficava, né Valmir? Orelha seca, você já passou por isso, eu estou falando, né? E pegava o metrô e corria para São Paulo, chegava às vezes na segunda aula e fazia lá, Marcos, às vezes estava quase dormindo, tomava um café lá, quando tinha dinheiro para tomar café na faculdade, que às vezes tem que inteirar até pagar a faculdade, né, Sandra, né, Valmir? Quem já fez faculdade sabe disso, né? Eu não sou filhinho de papai, sou filhinho do Pai do Céu. E chegava em casa às 11h30, meia-noite, aí tinha que fazer trabalho de faculdade. Chegava meia-noite, meia-noite e meia, a mão não conseguia nem pegar a caneta, não tinha computador naquela época, né? Eu tenho 40 anos, parece 15, mas é 40. Pegava a caneta assim, Marcos, não segurava, que doía. Aí as pessoas reclamavam, mas que hora que eu vou fazer trabalho? Falava o professor, e o professor falava assim, você vai dormir que horas? Eu vou dormir meia-noite, 1h, faz trabalho depois da 1h. Paga um preço, Raquel, para se graduar, Marcos. Para o Senhor mesmo. Raquel, não me cobra não, você não conhece minha vida, eu trabalho. Não serve, Marcos, não serve. Tem que ficar sentadinho, aprender primeiro, que você está cuidando de algo que não é seu. É para Deus mesmo, Valmir. Se der, eu vou. Se der. Se não der, deixa Deus para lá, eu vou cuidar das minhas coisas primeiro. Beleza? Aqui não, ok? Lá nos Estados Unidos. O cuidado com a nossa mente e valorização de pessoas. O cuidado com a nossa mente mais vale as pessoas do que coisas materiais. Eu cansei de escutar isso, mas só escutar também. Cansei de escutar isso. De onde eu vi, Marinês? Pessoas são mais importantes que coisas. Mas só escutei. 15 anos escutando isso, Marcos. Quando você cuida de pessoas, quando você é um mordomo do reino, você começa a demonstrar um estilo de vida cristã. Mordomia cristã exerce um cuidado com pessoas. Eu já fui em casas que a pessoa fala do cachorro, meu filhinho, e pega o cachorro e beija na boca, o cachorro lambe a boca da pessoa e dorme com a pessoa. Nada contra, ok? Nada contra. E aquele negócio, se compra ração cara e compra, aí o filho pede um sorvete, não tenho dinheiro para comprar sorvete hoje. Não pede nada no mercado que eu não tenho dinheiro. Mas o cachorro está lá com a comidinha de primeira, com a aguinha de primeira. Não é nem o meu cachorro faz xixi no jornal. Eu levo ele no mato para fazer xixi. Agora tem cachorro que tem areinha, fraldinha para o cachorro. E para os filhos coloca de pano mesmo. Ou deixa fazer na calça. Cuida melhor do bicho do que dos filhos. Eu quando tenho, e quando eu tinha, eu comprava carninha para o cachorro. Chama Fred meu cachorro, Frederico, um Lhasa. Quando eu tinha. Mas se não tinha, vai ossinho mesmo de R$2,50. Quanto mais das coisas do Senhor. Vou fazer mais uma leitura aqui para você, preste bem atenção. Certa vez, ao entrar no escritório de um pastor,
fui impactado ao ler um quadro bordado em ponto cruz. A seguinte frase: aqui investimos mais em pessoas do que em coisas. Em minha convivência com aquela igreja e escola, pude perceber a realidade dessa frase. Cuidar e investir em pessoas são maneiras preciosas de exercer mordomia cristã. Uma outra frase, uma outra leitura. Um vizinho observava o outro que brincava com seu filho no quintal, sempre no intervalo entre o almoço e o momento de levá-lo à escola. Alguns dias, o pai acompanhava o seu filho andando de bicicleta. Outras vezes, montava com ele uma fazendinha, com os animaizinhos de plástico no jardim. Por vezes, ele tinha visto o pai e filho levarem o cachorro para darem uma volta no quarteirão durante esse intervalo. Preste atenção. Certa vez, quando conversavam, o vizinho, que notava sempre esse momento entre pai e filho, comentou, ponto e vírgula: acho interessante como você tem paciência de brincar com os seus filhos todos os dias. Às vezes vejo que você fica só observando ou conversando com ele. O pai explicou: trabalho com investimentos financeiros para outras pessoas e empresas. Gasto horas da minha vida mercadejando, ligando, conversando, fazendo consultorias para fazer boas aplicações. Este tempo com o meu filho é o melhor e maior investimento que posso fazer. E o retorno é tanto para a minha vida como para a vida dele. É o que nós acabamos de nos declinar aqui na leitura. A gente cuida muito bem da igreja, pastor. A gente visita as pessoas, a gente se esmera, a gente trabalha, a gente pernoita, a gente usa o dia, a gente se esforça, a gente faz investimento. Investimento é com o seu Zé. Faz investimento e aqui e ali, e bolsa de valor, não sei o quê. Aí chega em casa, o filho fala: pai, vamos brincar? Vamos brincar? Estou cansado, meu filho. E no outro dia a gente levanta cedo, vai trabalhar, faz consultoria, e liga e desliga, e coloca crédito no celular, e Zap, Face, Insta, isso e... Aí chega a noite, chega em casa, o filho: pai, vamos brincar? E outra, hein? E como não pode estar com a família, faz o quê? Trabalha mais para pagar um transporte, para fazer isso, para fazer aquilo, porque não tem tempo com os filhos. Aí chega em casa e fala: vamos brincar? O que o pai fala? Estou cansado. E nós vamos reproduzindo isso nos nossos filhos, sim ou não? Olha, entenda o que eu vou te falar. O dinheiro é muito bom, Armando. Se você não gosta de dinheiro, você pede com do Armando e coloca na conta do Armando. Dinheiro é muito bom. Só que é o seguinte: não é tudo. Não é tudo. Lembra-te dos dias da tua mocidade, para que quando chegar os anos você fale assim: ó, não tive nele, Sandra, prazer nenhum. Não vi meu filho crescer, nunca desci no playground, nunca desci no play, nunca fui no shopping, nunca comi uma pizza com o meu filho. Por quê? Meu filho foi trabalhar e trabalhar. Faz sentido, sim ou não? E se nós não cuidamos nem dos nossos filhos, como que nós vamos cuidar das coisas do Senhor? Né, Milena? Milena, né? Olha, tem um ditado, esse ditado é doloroso, Armando, que tipo assim, e muitas vezes é verdade. A gente só dá valor quando a gente poderia ter feito diferente.
poderia ter ficado mais um pouco com ela, poderia ter buscado na escola, poderia ter deixado aquela reunião que não era tão importante para estar com ele, poderia ter ido mais cedo para a cama só para dormir com ela, poderia ter deixado aquele trabalho para amanhã só para ficar com ele, mas não entendemos que nós cuidamos de algo que não é nosso, de um bem tão valioso, chamado mordomia. E hoje eu não vou nem entrar em pais e filhos. Meu Deus do céu, 3 minutos eu tenho, é por isso que a Lê estava lendo, não entendi. Não vou nem entrar em finanças hoje, nem em pais e filhos, nem marido e mulher, porque nós não temos tempo hábil para isso. Mas eu só quero terminar aqui falando algo para você. Você precisa, neste tempo, falando a respeito de cuidar do que não é nosso, você precisa ter firmeza, constância e crescimento. Você precisa ser firme naquilo que você está cuidando. Você precisa ter constância no que você está cuidando. Ter constância é ser constante, não é fazer e parar. E você precisa ter um crescimento no que você faz, porque você é mordomo de Deus, você cuida das coisas dele. Amém? Eu falei 40 minutos, passou como 4 minutos, pastor. É isso mesmo, falta 3 para 7, irmão, é isso mesmo? Nessa, Zé? Porque quando o negócio começa a ficar bom, né? Aí no finalzinho no finalzinho dos 45, vai lá e gol, né, Zé? Mas eu sonho com o tempo de ter mais tempo. O meu sonho com o tempo é de ter mais tempo. Amém? Você aí está liberado para tomar uma água, para ir no banheiro, e nós voltamos aqui para continuar o nosso culto. Deus te abençoe e obrigado pela atenção. Amém?